Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Ele e o Pai são um só Espírito. A gente só consegue lembrar de Jesus como um ser humano, como um homem, mas precisamos nos voltar para a mente espiritual, para o que está dentro de nós, para o que nos foi dado, que é precioso e eterno, imutável, e não pode ser corrompido, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Nós erramos ou pecamos quando deixamos de olhar para Ele, quando deixamos que o barulho do mundo, as tempestades, sejam maiores do que Ele. Porque agora Ele não está fisicamente no mundo, mas Ele está em nós. E se a gente verdadeiramente buscar na palavra dEle, trazendo ela para perto para nós, como nós temos ensinado, coloquem em primeira pessoa e vejam perto, vejam a palavra não como algo distante, não como algo que você como é que eu posso dizer, que você tem como um ritual, que você conhece porque te ensinaram, como um ritual, como algo que você deve cumprir, sabe? Como pinos que você deve colocar, o ponto que você deve bater. A palavra de Deus, ela é verdadeira porque é dele. Esses dias eu vi uma cientista falando sobre a relatividade da verdade. E ela disse: a verdade, ela não pode ser relativizada. A verdade, ela não muda. Porque se mudar não é verdade. Aí ela diz, como ser humano, nós, seres humanos, podemos produzir verdade? Não. Porque mudamos de opinião o tempo todo. Portanto, como João diz, a verdade só está em nós quando a gente não nega que parte de nós é imperfeito. Mas a gente não fica dependendo da parte imperfeita, mas daquele que é eterno e não muda. Ela só veio confirmar a palavra, porque é o que a palavra de Deus diz. Ele não muda. Quem é a verdade? Quem é aquele que é imutável? Quem é aquele, o eu sou, que não muda, que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre? Então por que a gente dá credibilidade a palavras de médicos, a palavra de astrônomos, a palavra de economistas, políticos, cientistas, sociólogos e todos os estudiosos do mundo, e não damos crédito devido à palavra do Senhor? Veja, gente, a palavra de Deus, ela já foi escrita, né? A Bíblia já foi escrita há tanto tempo. Se fosse um livro comum, não tinha mais nenhum fragmento. Se fosse um livro comum, pela resistência que tem nesse mundo, tanta gente tentando, não é? Deslegitimar a palavra de Deus, tanta gente tentando provar que a palavra de Deus é mentirosa, chamando de gibi, dizendo que é um compêndio de coisas dos homens. Mas há quanto tempo esse compêndio está aí, né? Nas paradas de sucesso? Uns imitam de um lado, outros imitam de outro. Uns negam de um lado, né? Outros adulteram do outro, mas ela está ali. Ela está ali no foco, ela está ali no centro. Tem que ter algum mistério nisso daí. Tem que ter né? Tem que ter algo ali que não se sabe explicar. Mas tudo que o ser humano não consegue explicar, o que ele faz? Pela decadência da sua natureza, ele tende a ridicularizar. Não é assim? Ele tende a tentar destruir, porque ele não compreende. Mas ainda assim, ninguém consegue. Porque se fosse um livro comum, não tinha mais. Então,
a gente vê, não é, que não é um livro comum, que é algo especial, algo verdadeiramente especial, algo que não procede da imaginação de homens. Foi escrito por homens, mas o poder não é de homens. As palavras não são humanas, são ensinadas pelo Espírito Santo, são inspiradas pelo Espírito Santo. Ora, Deus se fez homem, Deus se fez carne, não é? Para que nós pudéssemos ver a sua glória, para que nós hoje pudéssemos ler essas coisas. Então ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam. Aqui tem alguns manuscritos dizem: me têm conhecido e conhecerão. Então, se vocês me têm conhecido, conhecerão também meu Pai. Sabe por quê, gente? Porque tem essas alternâncias, vamos dizer assim. Porque o grego, ele tem uma coisa chamada aoristo, um tempo, né? Chamado aoristo, que é difícil para os tradutores compreenderem qual é o tempo que aquilo ali está se referindo. Porque essa é a palavra de Deus. Ela não está presa a tempo. Ela não está presa ao tempo. Elas são eternas. Porque Jesus disse: as palavras que eu digo a vocês são espírito e vida. O espírito é eterno. E a vida que ele está se referindo é uma vida sobre vida. É algo vivificante. Entende? É algo que vai dando vida sobre vida. Vida sobre vida. Ah, é mágica? Não, gente. É poder. É diferente. Porque aquele que criou todas as coisas, sabe? Aquele que criou todas as coisas, quando nada existia, ele, do nada, ele fez tudo, não é? Do nada não, né? Dele. A gente diz do nada porque as coisas ainda não tinham, não é, vindo à existência, e ele fez vir à existência. Veio do invisível aquilo que nós hoje vemos, o visível. O visível foi feito daquilo que é invisível. Então, veja, Deus, quem criou os átomos, ele que agrupou os átomos, ele tem nele mesmo a pressão, a temperatura, o tempo e todas as forças que são necessárias, todas as formas que são necessárias, todos os atributos necessários para agrupar, desagrupar, manter nele mesmo. E ele pode transformar a matéria. Ele pode, porque ele é o criador e manipulador de todas as coisas. Tudo que hoje a gente conhece como ciência veio dele. Porque foi ele que agrupou todas as coisas. Foi ele que deu nome. Foi ele que formou. Foi ele que uniu. É ele que mantém tudo ainda em ordem, apesar de todo tipo de desordem que tem surgido para separar, para destruir, para arruinar. Ainda assim, a gente vê que existe um limite. Existe um limite para a atuação tanto dos homens quanto da força maligna que opera nesse mundo. Porque, gente, se dependesse da força maligna que opera nesse mundo, o mundo já teria colapsado. Já não teria mais nada do mundo nem dos seres humanos. A verdade é essa. A verdade é essa. Mas aquele que criou todas as coisas, ele mantém tudo em harmonia. Mantém as coisas agrupadas. E fiquemos com ele. Olhemos para ele, o autor e aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Porque se não for assim, gente, a gente vai tomar partido por uns homens e vamos desprezar e hostilizar outros.
E somente o Espírito da verdade, somente o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus sonda todas as coisas. E Ele pode nos mostrar como as coisas verdadeiramente são. Mas os homens naturais não podem ver essas coisas. E por isso que eles brigam uns com os outros. E vivem se mutilando e se destruindo. Quando na realidade só estão fazendo a vontade dos seres espirituais que os têm dominado. Sabe por quê? Os seres espirituais, eles não morrem. Mas os seres humanos, sim. Os seres humanos se matam uns aos outros. Os espíritos não. É por isso que eles fomentam as guerras. É por isso que eles fomentam, não é, as lutas dos seres humanos uns contra os outros, nação contra nação, até se destruírem. Eles não morrem. Afinal de contas, eles continuarão ali. Mas os seres humanos morrem. Então, reino contra reino, o reino da luz contra o reino das trevas. Aqueles que são iguais, que pertencem ao ser igual da mesma raça, não deveriam estar se matando. Então, não vale a pena a gente ficar gastando o nosso tempo tentando saber o que os administradores desse mundo estão resolvendo entre si, porque o mundo vai caminhar para o fim, querendo as pessoas ou não. A gente precisa se preparar em Cristo Jesus para estarmos prontos, para não sermos contados, não é, com aqueles que são facilmente devoráveis. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Por quê? Porque o Pai é Espírito, o Pai não desceu da glória, o Pai permaneceu na glória, mas parte dele, não é? Porque veja, o Filho é resultado do Pai, não é? É semente do Pai. Mas o Filho, que é a glória, que manifesta a glória de Deus. Você pode ler, vem, por favor? Colossenses 1:15, 3:10. E eu esqueci de colocar aqui que o Espírito acabou de me lembrar. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Colossenses capítulo 1, versículo 15, versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Pela NTLH não conheço não, vambora. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ah, que lindo. Ele é superior a todas as coisas criadas. Opa. 3:10, né? Ou 3:10. Colossenses 3:10. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Hebreus 1:3. Lê de novo, por favor, nessa versão, a 3:10, Colossenses 3:10. Glória. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para... Olha só, calma. Olha só, essa nova natureza, veja, olha como a Bíblia fala. Olha que interessante a NTLH. Vamos de novo. Coisa fofa. E se vestiram com uma nova natureza. Olha só. Olha como a Bíblia chama, gente, aquilo que ainda não é, como se já fosse. Por um acaso a gente já se vestiu? Já estamos resplandecentes? Já estamos no novo corpo? Não. Não é? Então a Bíblia mente. Não. Não é porque o homem é mentiroso que Deus é. Deus chama, o nome disso é fé. Ele chama como se já fosse aquilo que ainda não é. Nós deveríamos pensar assim também. E parar de dizer coisas do antigo homem como se ainda fosse. Nós deveríamos nos revestir dessa personalidade. Então a gente vai fingir que a gente é... Não. A gente não vai fingir que a gente é diferente, vamos dizer assim, uma outra pessoa. Não. A gente vai chamar a existência aquilo que ainda não existe.
a gente vai viver, como Deus disse, pela fé. Romanos 1,17. O justo vive pela fé, como Deus diz aqui. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Opa! Está sempre renovando. Como diz Pedro, Paulo fala das mesmas coisas nas suas cartas. Isso daqui tem a ver com 2 Coríntios 4:17, não é? Ainda que externamente estejamos a nos desgastarmos, internamente, no nosso interior, estamos sendo renovados. A nossa alma, ela está em união com o Espírito de Cristo.